Nem sempre, quando a gente está trabalhando no campo da gestão pública, a gente vai estar promovendo mudança. Às vezes a proposta é promover a estabilidade. Barrar o retrocesso. Barrar o retrocesso, né? Então, a promoção da estabilidade, da garantia de direitos que já estão estabelecidos, por exemplo, né? Certamente pode ter algum aspecto de mudança social, mas a ideia é, né, fazer acontecer aquilo que foi acordado previamente. Porque para você poder manter uma situação de saúde estável, a gente pode passar pela necessidade da vacinação. Para passar pela necessidade da vacinação, você precisa comprar a vacina, fomentar desenvolvimento tecnológico, você precisa ter os profissionais que tenham os conhecimentos adequados. Esses profissionais, eles têm que ter passado por uma regulamentação profissional para que eles existam, eles têm que ter passado também por um concurso. Então, você tem sempre, né, uma porção de elementos de planejamento, no caso da saúde, respeito às ciências farmacológicas, médicas, epidemiológicas. E aí, essa disposição de elasticidade, essa sim, sempre vai estar colocada para o gestor. Eu gostei muito do que o William ressaltou, né? Porque às vezes o que a gente precisa, né, é barrar, por exemplo, a inviabilização da universidade pública, né, que a gente estava discutindo no encontro passado. Então, existem muitos interesses econômicos de que não exista mais universidade pública no Brasil, que só existam universidades privadas. Ué, e aí como é que os burocratas e os gestores públicos que têm a sua politicidade, que têm o seu engajamento político, têm, né, colaborado para que se mantenha essa estrutura de produção de conhecimento que é tão relevante, que é tão significativa? Pode falar. Eu me considero uma pessoa bem política, eu gosto muito de ler sobre política. Depois que eu terminei o meu primeiro curso, eu pensei assim, eu preciso de uma área que abra mais minha mente e me direcione ao caminho que eu quero seguir, né? E aí eu pensei, eu tinha uma opinião antes de entrar em gestão de políticas públicas sobre o seguinte, que quem se candidata a um cargo político, ou seja, o governador, o deputado, o presidente, ele teria que ter no mínimo uma graduação em Direito. Esse era o meu pensamento antes. Só que estou apenas há um mês. Está gostando do curso? Isso. Aí a gente pode observar que eu acho que o direito ele é muito extenso, né? E tem vários pontos e coisas que podem levar a gente a caminhos diferentes. Já dentro da GPP, a gente pode ver que já é uma base, sabe? É um direcionamento ali, e a instituição é largamente da gente nessas questões, né? E eu coloquei aqui na carreira política, a gente como político, já fala a gente mesmo, mas nossa mente política, né? Na carreira política é indispensável a gente reconhecer os problemas de interesse público, visto que é importante a gente estar atento no monitoramento de indicadores sociais, em saúde, em segurança, no meio ambiente e no desenvolvimento econômico, né? Que é o caso agora dessa que vamos derrubar a escala 6x1, né? Então, que a gente já deveria ter visto, vai, fé em Deus, a gente já deveria ter visto isso não era para ser uma questão de agora. A gente não deveria se basear, porque eu vejo muitos textos, muita notícia, que esse projeto ele já veio de países fora, né? E eu acredito que a gente nem precisava se basear em países fora, até porque a gente tem muitos problemas, né? Ontem no aula eu estava falando que eles estão falando dessa questão de 6x1, contando que a gente trabalha 8 horas diárias. Só que eu morando ali no finalzinho de Águas Claras, para a instituição é 1h30. Para voltar mais 1h30, são 3 horas, né, de trajeto. Ele nem entra, né? E as pessoas não entendem isso, que essa questão, o ser humano tem que viver, tem que ler, tem que se adequar e entender, né? Legal. Quais foram as carreiras que você escolheu? Carreira política e dos organismos internacionais. Ótimo. E tem tudo a ver com a tua fala, né? Então, justamente, para que o sujeito possa ter sucesso na sua carreira política, ele tem que compreender desses conhecimentos de gestão pública, de políticas públicas, porque aí vai fazer mediações mais assertivas. Né? Com a mente mais aberta, respeitando o direito das pessoas, né? Mas eu gostei muito da tua reflexão e acho que é difícil discordar, né, de que essas competências, de fato, elas são importantes e necessárias para as carreiras que escolheu. Pode falar. Eu fiz um início de construção de raciocínio parecido com o do colega aqui também. Eu escolhi 2 áreas que são
bem correlacionadas, que é a carreira política e a assessoria parlamentar, no sentido de destacar também esse inciso 1, que é fundamental para a gente verificar problemas que são complexos da sociedade, e no inciso 2 ele já traz a apresentação para a gente de soluções. E a gente sabe que é o que está em falta na política hoje em dia. A gente discute muito só a observação de problemas, mas não soluções para eles, soluções viáveis que muitas das vezes vêm aliadas a institucionalização prática mesmo ali das políticas públicas em si, como exemplo de fomentar isso para a sociedade, sair da teoria e entrar na prática. Aí você trouxe um exemplo bom aí, que é a discussão da escala 6x1, que aí nesse ponto eu discordo em certa medida, porque é óbvio que eu acho que é quase consensual no Brasil inteiro que quase ninguém vai concordar com esse tipo de escala, porque é horrível mesmo. Tinha que ser, para mim, no modelo 5x2, mas o que a PEC traz, por exemplo, de uma forma muito mal estudada, e eu acho que se tivesse sido seguidos princípios como esses, apresentados aqui no campo de políticas públicas, isso não teria ocorrido. Porque vem uma ideia lá de 3x4, que teria, eu não lembro agora a carga horária, mas seria uma carga horária que dividido nesses 4, ou 4x3 na verdade, dividido nesses 4 dias de trabalho, daria um excessivo de 9 horas pelo menos trabalhadas, sendo que há uma vedação constitucional para um limite de 8 horas. Então a gente tem uma problemática básica para uma questão que deveria unir todo mundo em torno disso, a partir de estudos sérios. Olha como economicamente a gente vai desburocratizar mais, a gente vai dar benefícios para a contratação, benefício tributário ali, de isenção de tributo, por exemplo, para a contratação de mais profissionais, porque vai ser preciso para cobrir uma eventual folga que vai se criar mais, e não estava previsto no projeto nada disso, porque a gente sabe que se for do jeito que está, só na canetada, vamos fazer com que deixe de existir, o que vai acontecer? A gente vai ter um encarecimento dos produtos, porque o empregador ali, para suprir essa necessidade, ele vai colocar o preço que ele vai ter que pagar alguém a mais ali, sem nenhum auxílio do Estado nesse sentido, de algum benefício tributário, como eu citei, e colocar no preço do produto final, por exemplo. Teve até uma questão importante aí, está viralizando bastante, da deputada Érica Hilton, que é quem sistematizou, está acolhendo as assinaturas lá na Câmara dos Deputados para essa PEC, que ela estava numa entrevista, salvo engano era lá na Globo News, com um camarote, aí ele perguntou para ela: deputada, no caso, por exemplo, de quem trabalha em farmácias, qual é o estudo econômico que a senhora fez para verificar o impacto econômico sobre o preço final dos produtos médicos que todo mundo precisa, e as pessoas mais pobres é quem mais tem dificuldade de acessar pelo preço? E aí ela, olha, a gente não chegou nesse nível de estudo, deu uma desconversada, porque parece que não foi feito, com todo respeito, estudo nenhum, foi só uma pauta mesmo eleitoreira, assim, para levantar uma bandeira que é muito importante, novamente, mas de um jeito errado, sem levar em consideração essas questões, por exemplo, que o inciso 1 e 2 aliados tratam de forma muito importante. Verificar problemas a partir de demandas sociais mesmo, que são complexos, precisa de apresentação de solução, com base em estudos, né, bem fundamentado. A gente tem mais 2 pessoas inscritas. Eu entendo que, só para dar uma resposta rápida, tá? E passar para o Samuel e para o Leonardo. A gente tem nesse processo mais do que um ator ou uma atriz, né? No caso da deputada, tem um trâmite que acontece no Parlamento brasileiro. Então, aquilo que é proposto vai ser mediado por outros atores. Se há limites no projeto de lei, esse projeto de lei ele não vai, né, chegar às vias de fato antes disso ser revisado, por exemplo, né, num parecer de relator. Então, acho que é um processo que é de amadurecimento, inclusive, político da sociedade brasileira. O campo de públicas não percebeu um posicionamento com relação a isso, né? A gente tem as instituições nacionais, a gente tem trabalhado bastante isso aqui no curso, né, de conhecer quais são as instituições que representam e tal o nosso campo. Mas eu imagino que se fossem mobilizadas, elas estariam bem pertinho, né? Me coloco aqui na condição de uma pessoa muito próxima dessas instituições, bem pertinho de apoiar o aperfeiçoamento dessa proposta para que se chegue às vias de fato essa dignidade possível, né? Para os trabalhadores, você falava das 3 horas de trânsito e tal. E tem uma aprendizagem possível com a Finlândia. Eu sei que a Finlândia tem outro patamar cultural, de organização política e social, mas enfim, tem uma possibilidade de aprendizagem de cooperação internacional. Mas eu acho boa essa discussão, acho que esse é o lugar mesmo da gente fazer diálogo, né? A universidade pública acolhe essa pluralidade de visões.